Olá, eu sou Adalberto Roque, sou ator, iluminador técnico, artista e hoje nós vamos falar sobre criação de vozes para personagens. Esse vídeo nós estamos fazendo graças à participação, o comentário da Larissa Silva 3526, que mandou um comentário pra gente num vídeo nosso dizendo assim: como eu posso fazer uma voz de personagem. Existem várias formas de fazer vozes para personagens, de diversas possibilidades, assim, dentro do teatro principalmente, da atuação, assim, né? Mas não existe uma fórmula mágica que eu diga pra vocês assim, esse é o jeito correto, e é esse jeito que você vai fazer. Até porque cada pessoa é uma pessoa e porque existem várias técnicas já estudadas por várias pessoas no mundo inteiro, então por isso também o teatro é tão rico e tão diverso. Então, vou dizer algumas técnicas que eu já utilizei comigo, né, para criação de personagem, para interpretação, focando, especificamente para voz. Se você é ator, atriz, está começando, sei lá, conforme você for assistindo esse vídeo aí, comenta aqui o que você já fez ou não, se tem alguma coisa que eu tô falando que você concorda, discorda ou você já testou e para você fez sentido ou não, beleza? E se você for professor de teatro, por exemplo, aproveita para pegar alguma dessas coisas aí de gancho para usar com seus alunos aí de repente. Vai que é útil, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês não é exatamente, assim, 100% uma técnica, né? Mas a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, assim, eu pensando pra gente criar esse vídeo pra vocês, eu parti de como que foi na minha história, assim, né? No começo, assim, de fazer teatro. Como que foi pra criar personagem, criar vozes e tal, e o que eu usava. Então, no começo, quando eu fazia curso livre de teatro, assim, né, ou até no começo da faculdade, não tinha exatamente a ideia de técnica, de mecanismos, de exercícios, de ações que eu pudesse replicar e reproduzir isso várias vezes, né? Que é mais ou menos o que eu vejo que é uma técnica. Quando você tem uma técnica para fazer uma coisa, você consegue repetir ela várias vezes e fazer de novo, ou bem próximo daquilo com a mesma qualidade, ou ir melhorando, aprimorando. Então, lá no começo mesmo, eu estava fazendo aula de teatro, né, e de cinema e tal, e na atuação, ou até no colégio, assim, tal, na atuação eu não tinha bem uma técnica, eu utilizava bastante um processo empírico, digamos assim. Como assim? Partia bastante da observação e do teste. Eu basicamente observava e testava. Então era bem empírico, bem no feeling, assim, bem na inspiração. Naquela época, até que funcionava. O que basicamente, por exemplo, eu vou fazer um personagem, pegar um bem lá do começo que eu fiz na adolescência. Eu era um fantoche lá, um brinquedo. Eu peguei um fantoche, um brinquedo, né, pra eu partir dali. E aí eu olhava pra cara dele e o que aquilo ali me parecia, o que aquilo ali dava a impressão, assim, de que tipo de voz ele teria. Com a minha imaginação eu ia testando vozes e a partir do que eu observava. Aí, por exemplo, eu assistia vários filmes vários filmes não, né? Mas o que eu pudesse ver de filmes, de lembrar de referência de outros filmes, outras peças, outras coisas que eu já tive e tentar ver o que aquele personagem parecia. Por exemplo, parecia um pouco algum boneco que eu gostasse de repente. No Toy Story tem o Buzz Lightyear, tem o Woody, tem não sei quem. Tentava pegar daqueles brinquedos que tipo de voz eles tinham, como que era, como que falava, como que eles reagiam na hora de falar as coisas, assim. E aí eu ia na observação e no teste. E aí, conforme ia rolando os ensaios também, no ensaio eu observava, por exemplo, a voz que os outros faziam. Se todo mundo na peça é boneco, brinquedo, né, digamos assim, como que é a voz dos outros?
não dá pra também eu ficar muito destoando, a não ser que seja a ideia da direção você ser um personagem totalmente de fora, assim. Se é todo mundo é ser humano e o teu personagem é um fantasma, então o teu tem que meio que destoar, tem que ficar um pouco diferente de todo mundo. Agora, se a ideia é que todo mundo seja animal, todo mundo tem que estar com uma voz do mesmo estilo, assim, né? Então, perceba como que os outros estão fazendo e vai testando também. Essa questão do empírico é um processo de teste e observação, tanto de você mesmo, do que você imagina o personagem, e do que o diretor tá achando, a direção, né, a diretora tá achando, e os outros do elenco, assim. De repente, se alguém do elenco vem e fala, mas essa voz aí tá parecendo o Bob Esponja. Mas isso aqui tá muito igual ao que o outro ator já tá fazendo. Aí você às vezes vai lá e muda alguma coisa e tal. Assim, pra mim funcionava. Não sei se pra todo mundo vai funcionar, porque às vezes, né, cada um tem um processo ou uma dificuldade. Mas também isso não é 100% uma técnica. Isso não vai te dar uma qualidade vocal, não vai te dar uma segurança de que você vai sempre fazer a mesma coisa. E aí vamos de fato para técnicas. Primeira técnica de verdade, que aí eu já peguei mais a partir do momento que eu estava na faculdade de teatro, lá na PUC. Então, o que era? Método do Stanislavski. Na época lá, por exemplo, estudando o livro do Eugênio Kuznet, que era, né, baseado no Método do Stanislavski, que é o livro O Ator e Método, já citei aqui em outro vídeo, inclusive, que principalmente partia os personagens que eu criei me baseando bastante nisso. Para ser bem sucinto, porque já tem outros vídeos aqui falando sobre Stanislavski, sobre o método, alguma coisa, uma pincelada mais sobre isso, a questão é, uma voz, assim, que basicamente partindo, um trabalho de voz, né, não necessariamente só a voz, mas o exercício pré, o cuidado também, mas você vai partir de questões psicológicas e de questionamentos internos do personagem. Muito a partir do questionário do livro do Eugênio Kuznet, que eu falei, que é, no caso, assim, um questionário que eu digo de, quem é esse personagem? Quantos anos ele tem? Qual é o objetivo principal dele no espetáculo, na vida, assim, né? O que acontece se ele atinge esse objetivo? Esse tipo de coisa. Então, se você vai partir disso, como que eu vou criar uma voz a partir disso? O objetivo dele é matar, destruir as meninas superpoderosas. Se não consegue, ele fica muito raivoso, sei lá, ou ele fica extremamente frustrado. Sei lá, você começa a partir de respostinhas assim, e você vai afunilando e vai, né, isso vai indo para outras coisas. Então você já sabe que a voz dele, dependendo de, né, qual for o personagem aqui, eu tava pensando no Macaco Louco. Mas daí, digamos assim, é um personagem que você vai levando para um lugar onde, então a voz dele não vai ser uma voz de menininha, uma voz super tranquila, uma voz super calma, não vai ser um personagem que vai falar, olha, que dia mais lindo, nossa, que coisa. O próprio texto vai dar munição também para você, principalmente para você responder esses questionários, essas coisas, e você entender qual a inflexão, nesse momento ele está frustrado. Pela minha reflexão interior desse personagem, eu chego à conclusão de que esse personagem aqui ele tá triste, de que aqui ele tá muito feliz. Então, nesses momentos eu vou ver como que eu passo essa tristeza, essa felicidade, reproduzir isso pelo meu corpo. E sem danificar o meu corpo, de um jeito que eu consiga reproduzir isso toda vez. Então, eu vou precisar ter um preparo vocal técnico, né, de fazer exercícios, aquecimento, para que você consiga reproduzir isso toda vez. Você vai conseguir depois chegar lá e falar com a voz meio tremendo, com a voz meio embargada para chorar, ou falar meio gritando, meio bravo, falar rápido. Então você tem que ter exercícios para que você consiga cumprir com isso que você chegou à conclusão, que é o aspecto interno desse personagem. Porque esse interno, esse questionamento todo do personagem, se ele é o Romeu, como que eu passo que ele é extremamente apaixonado,
que ele tá perdidamente, assim, mas que ele é um adolescente, que ele é meio louco e tal, em algumas circunstâncias. Como que eu passo tudo isso através da minha voz? Essa voz vai ter que estar comparando com o corpo, vai ter que estar encaixando, e eu vou ter que, né, pelo menos a partir do método do Stanislavski, ali eu vou ter que estar conseguindo reproduzir toda essa emoção ali toda vez e tal. Então, eu vou ter que entender bem a parte psicológica interna desse personagem e o como expressar isso tudo na voz dele e com uma fidelidade que você consiga reproduzir com segurança toda vez. E com segurança quero dizer também até para sua própria voz, porque se num dia você tiver rouco, porque você, sei lá, gritou de um jeito errado, cantou de um jeito errado numa cena, você não pode estar no outro dia rouco. O personagem não é assim. Você mesmo criou que o personagem não é rouco. A não ser que ele seja rouco, mas é uma rouquidão que você, depois que sair da cena, não pode estar danificado a tua voz por causa da rouquidão do personagem. E isso é uma técnica, inclusive fica aí a recomendação para vocês estudarem, verificarem isso aí mais a fundo. Não confiem só em mim. Leiam mais livros aprofundando sobre Stanislavski, principalmente a parte que ele fala sobre a voz, sobre outras pesquisas que relacionam isso. Então, vão mais a fundo, mas o básico do que eu usei para mim, de como eu usei nas criações de espetáculo no período da faculdade, principalmente. Eu digo principalmente no período da faculdade porque depois, digo por experiência própria, acaba que você vai misturando um pouco de cada coisa. Dificilmente você vai conseguir chegar no espetáculo, a não ser que seja tipo o diretor quer usar só esse tipo de técnica, só esse tipo de coisa, ou principalmente esse tipo de coisa. Mas caso o diretor não vá guiando principalmente para esse lado, você vai acabar utilizando um pouquinho de cada técnica que você pegou na sua vida, assim, para ir preparando e melhorando o espetáculo. Porque às vezes você faz uma coisa, isso aqui ficou bom, mas não ficou 100%. Aí você descarta, vai e faz outra coisa que vai totalmente para outro lado. E aí, daqui a pouco, isso aqui também não é isso. Aí você descarta esse negócio e faz uma terceira coisa juntando um pouco de cada coisa. Às vezes aquele ali era o que precisava. Então, outra técnica. Vamos chamar de caricatura corporal aqui. É mais ou menos uma coisa de técnica. Por quê? Digamos assim, a partir de trabalhos que eu fiz desde a faculdade, até fora, com inspiração bastante de exercícios, né, para juntar aqui vários momentos, assim. Juntando várias coisas inspiradas em comédia dell'arte, trabalho de farsa, de espetáculos bem populares, assim, circenses e tal. Você acaba tendo que ter um preparo de máscara também. E aí, o que isso passa para voz, por exemplo? Se você tem, para comédia dell'arte, se você tem uma máscara, a tua voz não pode ser uma voz nunca bem natural, bem baixa. Você tem que estar com uma voz bem impostada, que vai sair bem longe, muitas vezes assim, bem caricata, porque se a tua máscara é alguém que tem uma cara muito sorridente, sei lá, o tempo inteiro, como que você vai falar, sei lá, normal, assim? Você vai falar, oi, bom dia. E a tua máscara é uma coisa super sorridente, vai ficar esquisito, assim, a não ser que seja bem proposital. Mas via de regra, daí você vai pra caricatura corporal também, que eu digo, bem principalmente assim com relação à comédia dell'arte e trabalho de máscara. Aí você começa a levar isso do teu corpo, por exemplo, eu vou fazer como se esse personagem fosse meio galinha. Meio galinha não no sentido de pegador, meio galinha, meio galo mesmo. Literalmente, eu vou fazer esse ser humano com trejeitos animalescos, assim. Teve um espetáculo que eu fiz, agora não lembro o ano, mas era o Alto da Barca do Inferno. E teve uma proposta que foi a partir disso e tal, mas teve momentos em que eu fui buscar na comédia dell'arte, em exercícios que eu aprendi na faculdade ou em oficinas que eu fiz fora, pra puxar essa coisa da máscara bastante e ficar parecendo muito um animal. Aí, é claro, isso às vezes contaminou que acabava indo muito pra cena depois, em certos momentos, assim, né?
mas acabava que o que eu gostaria era isso. E também era pra ser uma comédia, era pra ser uma coisa engraçada e tal. Então eu buscava isso, né? Eu fazia de uma maneira que... E que eu acho que principalmente essa estratégia, né? Como eu falei, é muito baseada em comédia dell'arte, trabalho de máscara, então vai funcionar muito mais, eu acho que, na minha opinião, pelo menos pra mim, funciona muito mais, em trabalhos cômicos. Trabalhos que a ideia é ser engraçado. Meu TCC, por exemplo, que era Cantora Careca. Apesar que meu TCC foi uma coisa um pouco mais à parte. Mas assim, em primeira medida, numa etapa dele, eu tava usando bastante essa coisa do caricato na máscara, assim. E aí tinha isso de você ter um trabalho de projeção bem grande, de deixar bem caricato, ficar pensando que o teu corpo inteiro tem que ser uma extensão disso como uma máscara, e logo então a sua voz tem que ir do mais agudo, mais grave, mais esquisito, mais de monstro, mais de animal. Você vai explorando essas coisas e ao mesmo tempo é um trabalho de máscara, que o seu corpo inteiro tem que estar servindo aquela máscara, digamos assim. Se a máscara que eu digo é, por exemplo, assim, quando você tem um trabalho com boneco ou com máscara para comédia dell'arte mesmo, o seu corpo inteiro tem que estar sendo uma extensão daquilo que a máscara é. Se você estiver vestindo uma máscara que é de um cachorro, você não pode estar com o corpo inteiro muito normal, você tem que estar parecendo um cachorro, você tem que estar agindo como um cachorro. Seu corpo inteiro tem que estar contaminado como se fosse um cachorro. E isso são, o que eu me refiro, são técnicas que você vai aprender se você fizer oficinas, pesquisar exercícios específicos ou para máscara ou para comédia dell'arte. Por exemplo, para rua, eu fiz um espetáculo na faculdade que era focado em... que era para ser um espetáculo para rua, de comédia, e a gente pegava bastante elementos de comédia dell'arte, só que a gente não usava máscara. Então, por exemplo, o meu era um soldado, que era, no caso, piquenique no front, que a gente adaptou para fazer como se fosse para rua ali, né? Como se fosse, não, foi na rua. No ambiente aberto, assim, de rua. E aí o meu personagem era pra ser um soldado, só que era um soldado que a gente pegou numa estética brega e eu fazia como se fosse toda uma grande máscara de um guerreiro cantor brega. Então, o tempo inteiro ele tava dançando, muito inspirado em coreografias, sei lá, do Sidney Magal. Se ele fosse ser triste, ele tinha que estar, sei lá, meio sendo uma mistura de Sidney Magal com Reginaldo Rossi sofrendo. Não podia... Tinha que ser todas essas imagens passarem como se fosse meio que uma máscara, assim, né? Eu digo de você olhar pra cara da pessoa e ficar parecendo, meu Deus, não é o rosto do Adalberto, é uma pessoa que tá vestindo uma máscara, que a máscara lembra essa imagem que eu tô falando. E essa imagem daí passava pra voz. A voz ia toda... Se era chorando, era muito uma voz chorosa. Claro, daí você vai buscar técnicas, exercícios vocais para preparar a sua voz para não machucar, porque tem momentos que daí você vai falar super exagerado, de agudo, de grave, ou de chorando, ou não sei o quê, mas tem que saber como apoiar a voz, a respiração, né, no caso, e como projetar isso de um jeito que você consiga parecer que é maior que você aquela voz ali, não é o ser humano, é como se fosse uma máscara nesse sentido. E aí pra comédia isso ajuda muito, porque daí você causa todo um estranhamento e que é extremamente positivo. Agora, vamos falar de Grotowski. Grotowski foi um cara muito pra frente, tal, muito genial no teatro, escreveu livro e criou toda uma técnica própria ali, um jeito de atuação e um ideal de teatro. Então aqui também vou usar ele como uma referência para parte técnica e de criação de voz de personagem, aproveitando que eu lembro que ele é o que escreveu o livro falando sobre o teatro pobre. Lembrar para vocês que a gente faz esse canal totalmente independente, a gente é pobre. E a gente precisa chegar a 1000 inscritos e passar dessa marca e vamos aí, ajudem a gente.
Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você já está inscrito, pede para alguém que você gosta aí, que é um conhecido seu, já se inscrever no canal, que daí você vai ajudar a pessoa também a ver outros conteúdos a ver com teatro, arte, cultura, aqui no Terceiro Sinal. Então, dito isso, se você não deu o joinha aí, não deu o seu like, já aperte lá agora, não custa nada. Quem sabe a gente chegar a ser pobre só talvez no sentido do teatro pobre. Porque o teatro pobre não é pobre porque é falta de coisa. O teatro pobre do Jerzy Grotowski, na verdade ele chamava de pobre no sentido de que era para ser sem aquela luxúria, digamos assim. Não é luxúria, mas é ostentação. É para ser assim minimalista. O que o teatro pobre dele vai fazer? O que é essencial nesse espetáculo? É essencial mesmo você ter um lustre no meio do palco para ser de cenário? Sem esse lustre, não dá para entender que o fulano é um rei. Então, tira o lustre e vamos trabalhar para que esse ator passe que ele é um rei, que ele interprete isso, para que ele, na troca com o público consiga dizer: ele é um rei, hein? Esse personagem aí que eu tô vendo na minha frente é um rei. A questão é, diferente do Stanislavski, pouco diferente, o que ele vai falar você tem que ter um minimalismo. A voz, ela passa a ser tratada como um instrumento. Então, o que é um instrumento musical? É isso que a voz vai ser. É algo que você vai ter que conseguir todas as notas possíveis, você vai ter que saber colocar aquilo ali. Se for para ter uma música, a voz do ator tem que soar como se fosse uma música. Ou se é para ser um momento denso, que tem que ter um clima muito específico, a voz do ator também tem essa função. É minimalista, você não vai precisar ter uma guitarra no palco para todo mundo sentir que está tendo um momento de um ápice, assim, que de repente a pessoa colocaria no musical uma guitarra fazendo um solo lá no meio. Pro Grotowski ali, não. Você quer ter esse momento todo super denso, super frenético, sei lá, a voz desse ator pode fazer isso. Quanto menos coisas a gente conseguir, mas ao mesmo tempo mais troca com o público, então você vai botar o ator bem preparado, o ator vai se preparar muito para ter um domínio da voz muito grande, para que o ator consiga ter um uso consciente da caixa de ressonância dele. Por quê? Porque daí ele vai, por exemplo, evitar ao máximo, sei lá, usar um microfone, porque a voz do ator tem que ser boa, de qualidade. Ele tem que saber usar a ressonância. Não necessariamente o lance do microfone, talvez não era o foco do Grotowski ali, mas a questão principal é o ator. Você não precisa depender de outras questões, você precisa ter um ator que saiba usar conscientemente como ele fazer ressoar a voz dele em todas as partes da cabeça dele, fazer uma voz anasalada, fazer uma voz de peito, se for preciso cantar, como que ele canta com qualidade. Articulação, ele tem que ter bem consciência da articulação dele para poder ter um domínio. Se é uma hora que ele precisa falar mais rápido, ele fala mais rápido. Se é uma hora que ele precisa falar mais pausado, ele conseguir falar bem mais pausado. E é um ator que tem que ter esse domínio da ressonância, da articulação, da entonação e do ritmo. Então, esse ator que vai ter um domínio disso, tecnicamente, bem técnico mesmo tem que ser, ter bastante preparo corporal, ter bastante exercícios, esse ator, ele vai ter que se sustentar, digamos assim, e sustentar o espetáculo, essa troca com o público, de uma forma bem minimalista, mas ao mesmo tempo bem fundamentada, bem firme, bem seguro. E aí isso acaba sendo uma técnica, porque uma vez que daí você aplica isso e vai tendo todo esse rigor, você consegue daí então replicar isso em outros espetáculos, em outras apresentações. E aí você vai ter todo um estudo a partir de como usar isso também ali naqueles espetáculos. Então aí é que entra aquilo que eu estava chegando naquela hora, não era uma divulgação.
Você não precisa ter um lustre, 10 músicos tocando violino e não sei o que, e aí entrar o ator, e aí o ator falar assim, porque não sei o que, eu sou o rei, não sei o que. Se esse ator ele consegue ter todo um domínio do corpo e do preparo vocal, da cena, em como dominar esse espaço dessa cena, ele consegue ter essa troca com o público que só esse ator, às vezes até sem cenário nenhum, às vezes sem músicos nenhum, sem... sei lá, o que mais que dá pra você tirar do palco, só esse ator consegue passar essa coisa de que ele é um rei entrando num castelo, que ele consegue mandar nas pessoas, que tem toda uma música rolando em volta, todo um clima, toda uma coisa acontecendo. É mais ou menos por aí, assim, parece meio místico às vezes, mas não, é técnica. Estudem, pesquisem, leiam sobre o Teatro Pobre do Jerzy Grotowski, por exemplo, só isso já dá pano pra manga, bastante coisa para estudar. E é meio que também um desdobramento uma parte de desdobramento do Stanislavski. Então, ele não dispensa a questão psicológica do personagem, mas ele foca bastante no preparo do ator, para o ator ter o domínio fisicamente das coisas e ter bastante a técnica para que ele daí consiga reproduzir, por exemplo, esse personagem, esse psicológico, essa coisa. É muito focado no ator, no preparo desse ator, da voz e tal, mas como que ele vai trocar com o público. Esse é o foco meio que dele pro espetáculo. Esse foi o nosso vídeo falando sobre como criar vozes assim para personagens. Então, fica aí o convite para vocês pesquisem outras coisas, se quiserem uma parte 2 ou algo mais aprofundado em algum desses que eu falei, alguma técnica dessas que eu falei. Também tem as possibilidades de você pesquisar as técnicas do Brecht, por exemplo, que eu não falei aqui também. E tem muitas outras possibilidades de como você criar uma voz para um personagem. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.